Obrigado, meu Deus, glorioso Rei dos Reis. Boa noite a todos. Vamos sentar, fique à vontade. Vocês estão em casa. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós. Você que está contemplando esta mensagem pela internet, sinta-se em casa. Tenho certeza que a sua casa é a extensão desse lugar nesse momento. Obrigado, Senhor. Povo de Deus, nós vamos abordar um assunto hoje que o Senhor falou muito forte essa semana no meu coração e que todas as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo precisam ouvir todos os dias. É algo que muitas vezes nós deixamos sempre em segundo plano, porque sempre temos outras necessidades, mas quando começou esse ministério, foi baseado em cima desta palavra, e assim abriu-se uma nova porta na minha mente, despertando em mim de que o que eu conhecia não era nada comparado ao que Deus tinha para me mostrar ainda. Sabendo sempre que Deus é infinito. Por mais que você possa pensar ou imaginar que você sabe alguma coisa da Bíblia, do reino espiritual, isso ainda não é nada comparado ao que Deus ainda tem para nos dar. Essa esperança motivou o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, e isso motiva os seguidores de Cristo até hoje, e assim será até o último dia. O que me motiva a buscar esse Senhor é saber que todos os dias eu posso garimpar mais uma pedra preciosa na palavra. Todos os dias eu posso ter um conhecimento mais amplo. Todos os dias eu posso receber uma libertação. Porque a palavra liberta. A palavra liberta, o entendimento da palavra lhe faz ser liberto. O conhecimento da palavra e da vontade de Deus te faz ser liberto. Então, povo de Deus, nós abrimos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. E tomemos posse do que Deus tem hoje para nós. E vocês vão entender porque Deus sempre diz que diante dele todos são iguais. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, está escrito assim na linguagem de hoje. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Interessante que Jesus deixa muito claro aqui, o Espírito Santo deixou claro para nós, que Jesus disse isso para quem estava crendo nele. Vocês que estão crendo em mim, ele disse, quero lhes dizer que se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, de fato vocês serão meus discípulos, e então vocês vão conhecer a verdade, e serão completamente libertos. Em outra palavra, o Senhor Jesus Cristo disse assim: no mundo tereis aflições. Quantos homens e mulheres estão nas igrejas dizendo assim, mas na Bíblia diz que a aflição é uma coisa que Deus, o Senhor Jesus, deixou claro para nós, que nessa terra nós vamos passar aflições. É normal, não é não? É aí que entra a verdade. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você acha que Deus iria criar eu e você para viver aflito? Você que é pai, que é mãe, você quando teve uma relação íntima com sua esposa, então mãe, você gerou um filho na sua barriga, e você já profetizou, meu filho vai ter muitas aflições nessa terra, é normal. Você pensou assim, mãe? Por que Deus iria pensar assim?
Isso é conversa de quem ainda não conhece a verdade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu irmão, enquanto que você ainda está vivendo de acordo com o mundo, você vai ter aflições, porque o mundo produz aflições. Mas tem de bom ânimo, assim como Cristo venceu o mundo, você também pode vencer. O mundo não pode ter mais acesso a você, ele não pode mais te atrapalhar, ele não pode mais te incomodar. Você precisa vencer o mundo, e para vencer o mundo, você precisa conhecer a verdade que libertará você do mundo. Há muitas pessoas nas igrejas dizendo, mas isso é normal. Normal não. No reino do meu Pai, não existe aflição. E esse reino nós podemos tomar posse agora, hoje. O Senhor disse que os últimos seriam os primeiros, porque muitos não acreditaram nisso, mas alguns estão chegando nos dias de hoje, como chegaram na época, e estão tomando posse da verdade e estão sendo libertos. Enquanto que muitos já estão há muitos anos buscando e ainda não foram libertos. Por quê? Porque se acomodaram no entendimento que não é do Senhor Jesus. No mundo, teremos aflições. Enquanto estivermos agarrados em alguma coisa do mundo, isto que nos está agarrando ou nos segurando, produz em nós aflição. A partir do momento que você entrega a sua vida completamente a Deus, o mundo não tem mais como tocar em você, porque você torna-se filho de Deus, e a Bíblia diz que nos filhos de Deus, o maligno não pode tocar. E a aflição não vem de Deus, vem do maligno. Compreendeu isso? Então nós temos, como cristãos que nós somos, você é de Deus. Isto deve ser motivo de muita alegria. Pastor, então quer dizer que eu posso ser livre da aflição? Pode. Pastor, quer dizer que eu não vou mais me preocupar na vida? Quer dizer que eu vou começar a viver em paz? Pode. Porque isso vem de Deus. Você é de Deus. E quando eu ouço uma palavra dessa, quando eu leio, quando Deus me fala coisas dessa maneira, eu fico tão alegre, porque eu vejo que existe muito mais para aprender. Povo de Deus, o Senhor disse muito claro, Ele deixou muito claro para nós. Ele deixou claro em Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Abra Evangelho de João capítulo 14, versículos 6 e 7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. O que o Senhor quis dizer aqui? A partir do momento que você passa a conhecer a verdade, você começa a conhecer quem é Deus. Há muitas pessoas que frequentam uma igreja e dizem assim: não, mas eu já me assentei aqui eu estou bem, aqui eu vou ficar, eu estou muito tranquilo, já resolvi. Meu irmão, não se acomoda não, porque o pouco que Deus te deu, se você não fizer multiplicar, esse pouquinho vai ser tirado. E muitas pessoas pensam que estão bem tranquilos em suas religiões, sentados. Agora eu resolvi, eu desci as águas, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou tranquilo, eu tenho a minha religião. Eu sempre quero falar o que Jesus disse: cuidado, no último dia eu vou poder dizer assim: não vos conheço. É muito sério, não existe essa questão de acomodação. Acomodado é aquele que acha que já sabe tudo. Eu já sei tudo, eu não preciso mais nada, então agora eu já estou tranquilo, eu já estou em paz, tranquilo. Não, meu irmão, todo dia você tem algo para conhecer. Todo dia. E tem muita gente enganada nas igrejas assim. Muita gente enganada.
Quero resolver assim, quero terminar assim. Querem ver? Abram, por favor, capítulo 18 de Lucas. Versículo 9 a 14. Nunca nós podemos dizer que já sabemos tudo. Nunca podemos dizer que nós já estamos resolvidos. Todos os dias nós precisamos clamar a esse Deus, porque a nossa perseverança tem que ser até o fim. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Jesus disse assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. O Senhor nos coloca no nosso lugar. O Senhor sempre tem um lugar para cada um de nós. Ele nos coloca em pé de igualdade. Todos precisam da misericórdia de Deus. Todos precisam do perdão de Deus. Porque todos pecaram nessa terra. E para ser livre do pecado, nós precisamos da misericórdia. E para podermos entrar na presença de Deus e reivindicar e pedir essa misericórdia, nós precisamos conhecer a verdade. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas ele conhece a verdade. Ele não pratica porque ele não quer. Não é assim. Não é assim. Você acha que alguém vai escolher ir para o inferno sabendo que existe o reino de Deus? Ninguém quer ir para o inferno. As pessoas cometem erro porque faltam-lhe conhecimento de Deus. Meu amigo, minha amiga, você sabe por quê? Eu posso declarar claramente que essa pessoa ainda não conhece a verdade. Enquanto que ela ainda está no pecado, ela não conhece a verdade. Ela não conhece. Por que o senhor pode falar isso, pastor? Meu amigo, o que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é temer a Deus. A pessoa que passa a temer a Deus, isto mostra que ele conhece a verdade. Como assim, pastor? Se uma pessoa está no erro, no pecado, fazendo as coisas erradas, é porque ele não sabe que essas coisas erradas o levará para a eternidade, para o inferno. E ali ele vai ranger os dentes diariamente, vai sofrer, vai ser queimado todos os dias, zombado, insultado, e não vai ter paz nunca. Nunca. Se a pessoa souber para onde vai o pecador, ele para de pecar. Ele para de pecar. Mas quando que ele vai saber e como que ele vai saber sobre o inferno? Conhecendo a Deus. Tem muitas pessoas, quando eu comecei no Evangelho, chegaram pessoas e trouxeram DVDs, filmes, CDs de mensagem de outras seitas, dizendo: olha o que eles fazem aqui, olha essa propaganda aqui é do diabo, olha essa marca de carro aqui é apresentada a Satanás, olha esse refrigerante aqui é do diabo. E eu fui tão bombardeado no início do meu ministério, vieram tantas conversas para cima de mim, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu rejeitei tudo isso.
Primeiro porque não cabe a mim julgar as pessoas. E muito menos saber o que elas são, como são. Não me interessa. A fé que elas professam, se é demoníaca, se é satânica. Meu amigo, ocupe o seu tempo em conhecer quem é Deus e não em conhecer quem é o diabo. O que falta para as pessoas é conhecer a Deus, porque o diabo nós estamos vendo na nossa frente todos os dias. Todos os dias. Há crentes que estão ocupados na internet procurando saber se aquela seita, se aquela religião, se aquela pessoa, se aquilo é do diabo. Ô meu amigo, procura saber quem é Jesus Cristo, abre a Bíblia, vai conhecer a verdade e você vai ser liberto do diabo. Esquece Satanás, vai conhecer quem é Deus. Enquanto que a pessoa não tem conhecimento da verdade, ela não sabe para onde ela vai, depois que sair desse corpo. Depois que esse corpo cair, aqui dentro tem um espírito, dentro da pessoa tem um espírito. Deus, o Espírito de Deus, quer se unir com o seu espírito para tornar-se uma só pessoa. Mas Satanás, o espírito do diabo, quer se unir com você e se tornar uma só pessoa. A partir desse momento, você conhecendo essa verdade, com quem você vai se unir? Com quem você vai ficar? Outro dia eu ouvi uma parábola maravilhosa, de que existia um muro, e que em cima do muro andava um homem, para lá e para cá. De um lado estava Satanás com seus demônios, deitado na rede, descansando, e do outro lado, os anjos do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, e clamando: vem, desce do muro, vem para cá, vem. E do outro lado Satanás, tranquilo. E esse homem em cima do muro, uma hora dessa, ele parou e perguntou assim: mas eu não entendo, do lado de Deus que deveria estar tudo em paz, tranquilo, eles estão me chamando tanto, e do lado de cá o diabo nem se importa. Aí o diabo disse: quem está em cima do muro já é meu, para que eu vou me preocupar? Para quê? Enquanto que a pessoa não conhece a verdade, ele anda em cima do muro, porque ele não sabe o perigo que ele está correndo. Então engana-se aquela pessoa que diz assim: mas aquele homem já ouviu a verdade. Sim, ele só ouviu a verdade, mas ela não entrou dentro dele. Ah, mas o meu filho nasceu na igreja, ele era cantor na igreja, ele conhece a verdade, por que ele não assume? Ele não conhece a verdade. Porque o dia que ele conhecer a verdade, ele vai saber que se o que ele está fazendo é errado, vai levar ele para o inferno. Aí ele vai dizer assim: eu não quero o inferno não, eu quero é Deus. Você entende isso? Como que eu vou conhecer a verdade, homem de Deus? Jesus Cristo já disse: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e aí vocês vão conhecer a verdade e serão libertos. Antes de você ver o inferno, você precisa crer que existe o reino de Deus. Eu creio que existe um lugar preparado para mim por Jesus Cristo, e eu quero esse lugar para mim. Nesse momento você começa a conhecer a verdade. Eu creio que Deus preparou para mim um cômodo, como está na Bíblia, um quarto. Lá tem o meu nome. Eu vou ficar com essa verdade, eu vou acreditar na Bíblia. Na medida que você vai acreditando, acreditar é o quê? Praticar. Aquele homem aqui era um fariseu, ele era um homem da igreja, ele era dizimista, ele era ofertante, e não tinha desonestidade. Ele disse aqui, ó, que não era imoral igual as outras pessoas, e estava lá de pé. E ele olhou para um homem, um cobrador de imposto. Por que Jesus usou cobrador de imposto como exemplo? Porque cobrador de imposto naquela época era a pior raça que existia nessa terra. Enquanto que o fariseu, o homem da igreja, estava se colocando com exaltação, o outro lá estava de joelho batendo: Pai, me perdoe, eu preciso da sua misericórdia, me ajuda.
Eu quero conhecer mais do Senhor. Se eu estou pecando, é porque eu não te conheço. Se eu ainda não tenho domínio sobre o meu vício, se eu ainda não consigo vencer aqui na terra, se eu ainda estou aflito, meu Deus, se eu ainda minto, se eu ainda participo das coisas que não são tuas, se eu ainda me envolvo com as coisas que não são tuas, Senhor, é porque eu não te conheço. Me ajuda, me dá a sua palavra. Meu irmão, eu amo o pecador, mas eu odeio o pecado, porque o pecado leva a pessoa para o inferno. Nós estamos numa campanha de 3 semanas, buscando essa união com Jesus. Jesus é a palavra, por causa disso. Há pessoas que falam assim, mas aquele pastor naquela igreja é uma campanha em cima da outra. Eu não aguento tanta campanha, meu irmão, é só para o seu bem. Porque a campanha te leva a agir a fé e não fica como o cobrador de imposto. Eu não tenho mais problema nenhum. Na campanha nós vamos clamar, nós vamos pedir, nós vamos jejuar sim, nós vamos reconhecer que precisamos mais. Na campanha nós descobrimos porque o Senhor nos abre o quanto Ele é grande e o quanto nós precisamos conhecê-lo. Na campanha nós mostramos para Deus que ainda estamos muito longe dEle, precisamos nos aproximar. E isso deixa Deus feliz. A necessidade de Deus. Então, abram por favor Provérbios capítulo 1, por favor, para entender que está tudo muito claro. Isso está tudo escrito na Bíblia. Então não adianta uma pessoa dizer eu já conheço tudo. Meu amigo, quem fala que conhece tudo é porque não conhece nada. Porque quem realmente conhece a Bíblia, ele diz assim, eu preciso mais de ti, Senhor. Preciso mais de ti. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Acharam, povo de Deus? Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu amigo, para ser sábio, precisa primeiro temer a Deus. Quem teme a Deus é sábio. Por exemplo, alguém me convidou para uma coisa que não glorifica a Deus. Olha, eu respeito a sua fé, eu respeito a sua tradição, eu respeito o seu costume, mas eu não participo mais dessas coisas, porque essas coisas não são de Deus. Isso é temor a Deus. Nesse momento você está sendo o quê? Sábio. Sábio. Quando você rejeita o pecado, você rejeita por temor, porque veja bem, o pecado, ele faz bem para a carne, é gostoso. Tudo que é pecado é gostoso para a carne, faz bem. Mas meu amigo, não faz bem para o espírito. Você alimenta a carne e mata o espírito. Então a pessoa que tem conhecimento de Deus, ele tem conhecimento não só da letra, ele tem conhecimento do espírito. Conhecendo o espírito, ele tem conhecimento do reino espiritual. E sabe que um dia ele vai largar esse corpo aqui, ele vai ter que ir para algum lugar. Para algum lugar ele vai ter que ir. Então antes de ele cair na tentação e para o pecado, ele vai dizer, não, eu temo a Deus, eu não vou contra a palavra de Deus, porque eu não quero perder a minha salvação, eu vou ficar com o Senhor. Você me desculpa, mas eu não tenho nada contra você, mas eu não vou. Eu vou ficar com o Senhor. Isso é temor, mas isso não pode ser por obrigação. Não tem aquela religião que aí o pastor obriga que a mulher tem que usar a saia debaixo do calcanhar, ou aquela que tem que tampar tudo, ou aquele que não pode usar um brinco, ou aquele que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu respeito todas as religiões, mas que façam por amor e não por obrigação, porque se for por obrigação, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Se você, mulher, quer usar uma saia lá no calcanhar, faça isso para a glória de Deus, usa quantas você quiser, mas não faça isso por obrigação. Não, o pastor vai passar aqui hoje, eu tenho que me vestir de acordo. Ô meu amigo, Deus está te vendo. Deus está te vendo.
Deus está te vendo. A Bíblia diz que isso é adoração forçada, e isso não cura a imoralidade do coração. Então, povo de Deus, nós abrimos a Bíblia em Timóteo, 2 Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2. Por que é que nós temos que temer a Deus? Porque Deus quer que nós sejamos escravos dele, obrigados a fazer? Não, povo de Deus. Por que é que Deus nos exorta? Por que é que Deus quer que nós venhamos temê-lo? Porque temer a Deus, você então rejeita o pecado, e isto então vai fazer o quê? Com que você não sofra, vai ser livre das aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Qual o interesse de Deus? Que nós, todos nós, venhamos vencer o mundo para não sofrer. Para não sofrer. Deus faz isso tudo por amor, não é por obrigação. Compreende isso? Veja bem, olha o que o Senhor nos alerta aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Só um exemplo aqui. Tem um grupo de pessoas conversando, coisas que não é de Deus, levando fofoca, levando mentira, falando coisas da imoralidade, ou falando mal dos outros. Meu irmão, você é cristão, se afasta dessas coisas, porque isso só te afasta de Deus. E quando você se afasta de Deus, quem é que se aproxima de você? Satanás. E ele vem para roubar, matar e destruir. Ah, mas eu tive que participar daquilo por causa que era o meu parente, ou porque era meu amigo, ou porque era o meu patrão, ou porque é a tradição da cidade. Eu tive que participar daquilo, senão as pessoas iam ficar magoadas comigo. Meu amigo, faz a vontade do mundo, que você está desagradando a Deus. A Bíblia deixa muito claro, essas coisas nos afastam de Deus. Afastados de Deus, somos alvo fácil para o diabo pegar. Lembre-se, você é de Deus. Então, conhecendo essa verdade, presta atenção, e conhecereis a verdade e ela vos... Agora você foi liberto disso. Compreendeu isso? Poxa vida, pastor, eu não sabia disso. Eu pensei que isso era uma coisa normal. Então quer dizer que quando eu me envolvo com as coisas da terra que não são de Deus, eu estou me afastando de Deus e estou correndo perigo? Tá. Aí você diz assim, pastor, eu estou na igreja, mas a minha vida não muda. Mas como é que você está lá fora? A igreja é um lugar onde nós nos reunimos, e ali Deus usa uma pessoa para ministrar a palavra, como você ouviu até aqui, para que lá fora você mude. Mas você só vai mudar, de verdade, se você fizer por amor e não por obrigação. Aí eu tenho que mudar porque o pastor obrigou, porque a minha religião é assim. Não funciona assim, isso não funciona, isso não tem valor para Deus. Isso só tem valor quando você fala, não, eu sei que Jesus Cristo deu um sangue na cruz no meu lugar, Ele não tinha culpa de nada, Ele se deu no meu lugar, Ele abriu uma porta para mim no reino de Deus, do Pai eterno, e preparou um lugar para mim. Eu não vou desprezar aquele sangue nunca, porque esse homem me amou de tal maneira que ele entregou a vida dele por mim. Não, eu não vou desprezar esse sangue, não. Olha, quando você fala assim, aquilo bate no trono da graça, o Senhor fala assim, eis o meu filho amado que me dá muita alegria. Peça, meu filho, o que você está precisando? Aí quando você não vai nem abrir a boca, a Bíblia diz que você vai desejar, e o Senhor já vai te dar. Desejar. Versículo 19. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas as palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. Não adianta se esconder, meu amigo. Deus sabe quem nós somos. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Ele conhece-nos.
Ele nos conhece. Presta atenção. E também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Eu vou repetir. Toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Está claro isso? Alguém diz assim, não, mas eu sou de Cristo. Meu Senhor é Jesus Cristo. Ô meu Senhor. Mas se lá fora continua com o pecado, ele não pertence ao Senhor. Alguém está usando ele. Como nós somos fracos, nós precisamos de misericórdia. Foi o que o cobrador de impostos fez. Ele colocou o joelho no chão e falou assim, Senhor, eu sou fraco, eu preciso da sua ajuda, me ajuda, Senhor. E porque ele pediu desse jeito, pediu com amor, com misericórdia, pedindo essa misericórdia, ele voltou para casa em paz. Presta atenção, vamos para Marcos capítulo 7. Então muitas pessoas falam, eu conheço a verdade. Meu amigo, a verdade que você conhece te libertou até ali. Se você ainda é prisioneiro do mundo, é porque você falta conhecer. Capítulo 7 de Marcos, versículos 6 e 7. Olha como Jesus Cristo usou as palavras do profeta Isaías. E olha com que dureza que essa palavra veio. Presta atenção. Jesus respondeu, hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim, Deus disse, este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Então existem muitos ensinamentos de homens que estão atrás dos púlpitos. Você que está me ouvindo pela internet, você que é um líder espiritual, cuidado com o que você prega. Porque às vezes você ensina coisas que é da natureza humana. Procura um ensinamento de Cristo. Eu não sou melhor do que você. Todos nós somos iguais perante o Pai. Todos nós precisamos de Deus. Está muito claro aqui. Essa adoração forçada é inútil. São ensinamentos de leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Então nós precisamos observar quem nós somos, como nós estamos, observar a palavra, e logo nós vamos detectar que precisamos muito de Deus. Muito de Deus. Engana-se aquele que diz, eu sou pastor, minha vida resolveu. A Bíblia diz que os primeiros que vão dar conta são aqueles que estão aqui em cima, pregando a palavra. Por isso nós estamos nessa campanha de 3 semanas buscando a união com a palavra de Deus. Eu quero conhecer mais Deus. Eu quero casar com esse noivo chamado Jesus. Isto é, eu quero casar com a palavra de Deus. Porque se eu casar com a palavra de Deus, se eu me unir com a palavra de Deus, eu venci o mundo. Porque Ele é a palavra de Deus venceu quem? O mundo. Se eu me unir com a palavra, então eu também venci. Compreendeu isso? Unido com Cristo, meu amigo, Satanás perdeu. O diabo perdeu. E aí você começa a ter paz. Realmente você começa a ter paz. Veja bem, vamos por favor para Gálatas capítulo 5. A verdade, meu irmão, nos liberta. A verdade, ela fala o que nós precisamos ouvir. Nos liberta do engano, do espírito enganador, da religiosidade. Há muitas pessoas que estão vivendo uma religião. Meu irmão, nós precisamos viver Jesus Cristo, que é a palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Quando você se une com Cristo, Ele te liberta para você ser realmente livre. Que história é essa de a pessoa dizer eu sou crente, sou evangélico e tudo certinho, a pessoa está andando direitinho, mas está vivendo uma vida miserável.
não tem paz, não dorme em paz, está preocupado. O que vai acontecer com o meu trabalho? Eu vou perder o meu marido, eu vou perder minha esposa, a minha vida financeira não vai bem, eu não consigo ver nem um raiozinho de luz na escuridão que eu estou. Meu amigo, está faltando você conhecer mais a palavra. Está faltando conhecer um pouco mais a palavra. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entenda, entra primeiro pelo caminho. Isto é, ele diz: se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, ensinamentos, isso é entrar no caminho. Entrando no caminho, você vai conhecer o que há? Verdade. Então, e conhecereis a verdade. E o que vai acontecer depois? Você vai receber o que há? A vida que Deus dá. A vida que Deus dá, meu amigo. Sabe qual é a vida que Deus dá? É você livre do mundo, livre de Satanás, livre do espírito do inferno, livre da opressão, livre da aflição, livre da dúvida, livre de todo o mal. Então você trabalha em paz. Então você vive em paz com sua esposa, com seus filhos, com os colegas de trabalho, mesmo que eles não sirvam o Deus que você serve, mas você tem uma visão longa, ampla, porque você está conhecendo. É uma outra vida. E isso você começa a tomar posse aqui na terra. Então o que nós precisamos fazer, pastor? Eu quero isso. Vamos começar a pedir a Deus: Senhor, por favor, abre a minha cabeça, abre a minha mente, abre o meu coração espiritual. Eu quero te conhecer mais, Deus, eu quero te conhecer mais. Me ajuda, Senhor. Vamos parar de ver o outro como aquele disse: esse cobrador de imposto aí está sofrendo, mas eu não, eu estou bem. Oh, meu amigo, ele não estava bem não. Se ele estivesse bem, Jesus tinha falado: Jesus não mente. Presta atenção, ele diz aqui: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Meu irmão, tem muita gente que lá fora largou o copo da cachaça, o cigarro e foi para a igreja. Ele foi liberto daquilo, está livre. Dentro da igreja virou um prisioneiro. E olha, o prisioneiro da religiosidade sofre mais do que o prisioneiro da cachaça. Porque na religiosidade ele é um crente. Ele não pode demonstrar que ele é sofredor. Ele tem que estar todo dia sorrindo. Mas aqui dentro, as lágrimas estão rolando. E Deus está vendo. Deus está vendo. Deus sabe quem é dele. Deus sabe o que eles são. Os que são dele. Deus sabe. Quantas pessoas que se vestem de branco, mas estão com um sorriso amarelo, aquele sorriso triste. Com Deus não tem mais ou menos, com Deus é, porque Ele é, e sempre será. Então nós como cristãos, nós precisamos o quê? Chegar nessa altura espiritual. Isso não é forçar ninguém, mas a Bíblia diz que nós temos condições de chegar à altura espiritual de Cristo. E todos nós temos que garimpar isso, procurar isso. Eu quero mais de Ti, Senhor. E quando você começa a pedir a Deus: Senhor, é contigo. Eu sei que eu tenho muitos problemas, Deus, mas eu sei que se o Senhor me der a palavra, se o Senhor abrir a minha mente, se o Senhor me der a sabedoria, o conhecimento, eu vou ser livre daqueles problemas. Oh Deus, os problemas estão ali. Abre a minha cabeça para eu vencer esses problemas. Meu amigo, você está fazendo o quê? Você está colocando Deus em primeiro lugar. Então você vai receber. Aí você vai ter vitória. Mas as pessoas têm medo de colocar essas coisas de lado e buscar Deus em primeiro lugar, porque pensam que vai perder. Perder o quê? Perder seu sofrimento, perder a dor, perder a depressão, a angústia. Você não quer perder isso não. Entregue isso na mão do Senhor, confia nele, isto é, confia na palavra, vai com o Senhor, busca o Senhor. Lá em casa eu não estou conseguindo romper, a minha família está em confusão. Meu amigo, não adianta você xingar ninguém, brigar com ninguém, e não adianta você separar ou fazer isso ou aquilo. Vai na presença de Deus: Senhor, me dá sabedoria, eu estou precisando de conhecimento, Pai. Estou precisando de conhecimento, Senhor, me ajuda.
estou conseguindo resolver esse problema. Meu amigo, você vai entender agora profundamente o que foi falado até aqui. Abra Isaías 29. Profeta Isaías, capítulo 29, versículo 18. 17 e 18. Está escrito assim: daqui a pouco as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser, preste atenção, voltarão a ser mato. Entenda isto, olha para mim, povo de Deus. Daqui a pouco as matas virgens vão virar jardins. Ouviram isso? E os jardins voltarão a ser mato. Olha para mim, o que é mata virgem? Mata virgem é onde que ninguém entrou, não foi explorado ainda, não é verdade? Jardim já foi explorado, né, gente? Meu amigo, isso aqui está virgem para muitas pessoas. Eu digo, para a grande maioria das pessoas na terra, isso aqui é uma mata virgem. Quando as pessoas começarem a obedecer, isso daqui vai se abrir, meu amigo. Essas matas virgens vão se abrir, e essas matas virgens vão virar o quê? Jardins. O que é um jardim? Jardim é um lugar que você imagina assim: um banco, flores, pássaros, perfume agradável das flores, um dia de tarde ou de manhã, um sol suave, e você descansando. Jardim é isso, não é verdade? Você já viu jardim, sofrimento do jardim? Não tem sofrimento de jardim, tem sofrimento fora do jardim. Meu amigo, Adão e Eva estavam onde? No jardim. Quando isso aqui abrir para você, isso aqui vai ser o seu jardim. E diz aqui: e os jardins voltarão a ser mato. Segundo a palavra, mato não serve para comer, né, gente? Você não come mato, então não tem valor nenhum para você, não é verdade? Então, meu amigo, o seu jardim de hoje, aquilo que você acha bom, aquilo que você acha bonito, aquilo que você acha da sua vida, não vai ser nada comparado ao que o Senhor tem para você, ao que Ele vai revelar. Mas, homem de Deus, como é que você confirma que isso é uma mata virgem? Versículo 18: naquele dia os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado. Que livro é esse? Esse livro aqui, ó. É um livro fechado e lacrado. Como é que alguém fala assim: não, mas ele conhece a verdade, mas ele está no mundo, está na prostituição, está vivendo ainda nos vícios, mas ele conhece a verdade? Conhece nada. Isso aqui ainda está fechado e lacrado para ele. Está fechado e lacrado. Vocês acham que eu estou aqui toda terça e toda quinta e todo domingo aqui por quê? Para ser mais um crente nessa cidade? Ou mais uma igreja aberta? Tem tantas igrejas aí com cadeiras precisando de ocupar pessoas. Por que é que eu estou aqui pregando a palavra toda terça e quinta e domingo? Porque aquilo que Deus tem aberto para mim, eu quero que as pessoas fiquem sabendo. O interesse é esse, que as pessoas venham conhecer o pouquinho que Deus tem aberto para mim. Eu quero passar para as pessoas. Esse é o meu interesse, transmitir aquilo que Deus já abriu para mim. E eu sei que infinitamente Ele tem muito mais. E quanto mais eu sei que eu preciso saber. Eu quero transmitir aquilo que Deus tem aberto para mim. Esse livro aqui é um livro fechado e lacrado para aqueles que ainda estão no pecado. Por isso eu não posso julgar e nem condenar ninguém. Por isso Jesus Cristo lá na cruz fez isso aqui: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Compreenderam? Está assim de gente nas igrejas, mas o livro ainda está fechado e lacrado. Quem rouba? Ah, mas o homem conhece a palavra, ele sabe falar, é bonito. Ah, pregador bonito tem um monte. Mas eu não vou condenar essa pessoa, porque o livro ainda está fechado e lacrado para ela. Eu não vou acusar essa pessoa. Ele caiu em tentação porque ainda não tem o temor a Deus. O dia que ele tiver o temor a Deus, ele pode encontrar R$1 milhão. Ninguém é dono. Não é meu? Não é meu. Estou fora, não é meu. Estou lá no Japão, ninguém está me vendo. Uma mulher linda e bonita se insinuou para mim. Opa, aqui não tem pastor, aqui não tem membro, aqui não tem amigo, tem ninguém. Ninguém está me vendo. Mas o Senhor está me vendo, né, Pai?
O Senhor está me vendo, né, Pai? O Senhor está vendo os meus pensamentos, as minhas intenções. E quando você sabe que Deus está te vendo, você teme. Você teme. Mas enquanto que a pessoa não sabe isso ainda não entrou dentro dela, ela peca, mas não sabe a consequência. Então nós temos como cristãos que orar por essas pessoas. É a única coisa que nós podemos fazer, é orar por essas pessoas e pedir: Senhor, por favor, se o Senhor já abriu um pouquinho para mim, vai no coração daquela pessoa e abre também aquela mente. Se você pedir com amor, abre. Isso é melhor fazer assim do que pegar a marreta e ir na cabeça da pessoa: eu vou matar ela porque não quer saber de Deus. Não é isso não. Ninguém quer ir para o inferno. A pessoa vai por falta de conhecimento. A Bíblia diz, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Então o livro é fechado e lacrado. Vamos continuar. E os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. Meu irmão, minha irmã, quando a Bíblia abre, isto é, quando o livro da Bíblia abre para uma pessoa, ele começa a ver, com os olhos espirituais, quem é Satanás. Satanás, você pode sair da minha casa, porque até aqui você reinou, a partir de hoje você não reina mais. Com a autoridade que Cristo me confere, você é um derrotado. Sai daqui agora em nome de Jesus, você não me tenta mais. Eu te repreendo, pode ir embora. Mas para isso você precisa ver Deus, porque você vai ver a autoridade que Deus vai te dar. O que Deus pode te dar? Meu irmão, Romanos capítulo 9. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Quando eu ouço esse versículo, eu falo assim: mas então, Senhor, como é que fica essa história? O Senhor endureceu o coração do homem? Deus faz o que Ele quiser. Toda a autoridade está com Ele. Deus faz o que Ele quiser. Às vezes, dentro de uma família, Deus precisa endurecer o coração de um, endurecer com relação à palavra, para que outros possam buscar a Deus, para que outros possam se entregar a Deus e reconhecer: Senhor, eu preciso mais, porque eu achei que eu já sabia, mas na minha casa aqui agora tudo desmontou, endureceu, e eu estava tão acomodado, igual aquele homem, mas agora eu sinto que eu preciso. Quando as coisas começam a querer acontecer o contrário na minha vida, eu vou para o joelho: Senhor, onde eu errei? O que eu estou fazendo de errado, Senhor? Me perdoa se eu errei. Abre a minha cabeça, porque eu estou precisando de conhecimento. Infelizmente o Senhor às vezes tem que pegar a amada dele e levar para o deserto. E lá o diálogo é maravilhoso. E depois a igreja volta feliz da vida. A vontade tem que ser feita de quem? Nossa ou de Deus? E por que Deus quer dar mais para a pessoa? Porque Ele quer usar essa pessoa mais na obra dEle. E muitas vezes nós rejeitamos o mais, por isso nós não conseguimos fazer mais. Quero que vocês entendam. Jesus Cristo foi pregado num madeiro. E esse madeiro era assim, ó. Lembram? Vocês já viram isso? Cruz. É sinal de menos ou de mais? Jesus Cristo pregou, a maior pregação de Jesus Cristo para mim foi lá na cruz. Ele não precisou falar nada, eu só precisei olhar para Ele. E Ele falou com aquela cruz: Josemar, tem mais para você. Não fica parado onde você está. Tem mais para você, meu filho. Eu vou te levar em lugares muito maiores do que você já pensou aqui, ó, de conhecimento. Muito maiores. Eu tenho mais para você. Por isso nós vamos para Coríntios, terminando essa palavra, capítulo 2, versículos 6 a 9 de 1 Coríntios. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que governam e que o governam e que estão perdendo o seu poder.
A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Entenderam agora porque é um livro fechado e lacrado? Tem uma sabedoria que está guardada, está secreta, as pessoas não conhecem. E por isso que as pessoas não conseguem vencer. Compreende isso? Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria. Pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Olha para mim. Jesus Cristo foi à cruz, concorda? Foi crucificado. Todas as vezes que nós negamos o ensinamento de Cristo, renunciamos, não quero esse ensinamento, eu não aceito isso, você está crucificando Cristo de novo. Todas as vezes que você recebe uma orientação de Deus, na palavra, à luz da palavra, o pastor falou, você confirmou, não aceito esse conhecimento, você está crucificando Jesus de novo. Paulo, usado pelo Espírito Santo, escreveu assim: olha, se aquelas pessoas daquela época conhecessem a sabedoria, não tinham crucificado Cristo. Se eles soubessem quem é aquele homem, se eles soubessem que ensinamento que era aquele, eles não iam crucificar, não iam rejeitar aquilo. Então todas as vezes que nós rejeitamos a palavra de Deus, nós crucificamos o Senhor de novo. Até quando nós vamos crucificar? Quando uma pessoa conhece, então não adianta ninguém chegar e dizer assim, mas pastor, ele já sabe a verdade, mas continua no erro. Sabe não, porque se soubesse não crucificava. Vai para o joelho, peça misericórdia a Deus, mas não com exaltação. Ô Senhor, assim como o Senhor tem me arrancado do buraco, ajuda aquela pessoa também. Ele precisa do Senhor também. Ajuda aquela pessoa. Ora sim, aí você é um cristão. Vou terminar aqui. Porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Meu amigo, amar a Deus é o quê? Já falamos muito isso aqui. Amar a Deus é o quê? Obedecer os mandamentos. A pessoa que obedece ao Senhor, conhece a verdade e é liberta. Liberta de quê? Do mundo. Então você venceu o mundo e ele não tem mais autoridade sobre você, e você começa a viver o que Jesus conquistou na cruz para você. Amém, graças a Deus. Meu Deus e meu Pai, nesta noite o Senhor falou forte aos nossos corações, abrindo os nossos olhos espirituais. Ó Deus, nos dando a oportunidade de podermos caminhar novamente, recomeçando tudo do zero, dizendo obrigado, Jesus, porque eu pensei que eu tinha chegado no topo e não tinha vencido. Agora o Senhor mostrou para mim que existe muito mais, e com isso, Pai amado, eu tenho uma muito mais oportunidade de vencer, meu Deus, o pecado. Eu pensei que eu era um fracassado, meu Pai. Hoje o Senhor me mostrou que eu preciso mais de Ti, e mais de Ti me levará a graça do Senhor, vencendo o mundo e tomando posse das bênçãos sem medidas que o Senhor tem para cada um de nós, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Oh Senhor, ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos e não podemos nunca mais dizer que não sabemos. Agora o Senhor falou claramente aos nossos corações e nos deu a oportunidade novamente de mergulharmos na Tua palavra, porque aquele que não venceu o pecado, ele já estava desanimado, já estava triste, dizendo, para mim acabou, eu não tenho força, isso é só para o meu vizinho, isto é só para o meu parente, eu já estou condenado. Não, Pai, hoje ele percebeu que ele pode muito mais, que ele está, Pai amado, só começando uma nova jornada, uma jornada verdadeira com o Senhor. O Senhor hoje deu a oportunidade para esta pessoa recomeçar.
começar uma nova vida. Oh, Pai amado, muito obrigado, porque todos nós diante de Ti somos iguais. E lá fora, Pai, tem tantas pessoas precisando ouvir isso, meu Deus. Oh, Pai amado, faz esta mensagem chegar aos quatro cantos desta terra. Oh, meu Deus, que todos possam ouvir e dizer: abriu-se uma porta para mim. Eu pensei que eu não tinha jeito. Eu preciso te conhecer mais, Senhor. Então eu vencerei tudo aquilo que tem me vencido todos os dias. Oh, Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor derramou muito amor aqui hoje. Amor em abundância. Oh, Pai, o Senhor nos encheu, oh, Senhor, meu Deus, do conhecimento, fazendo com que Satanás fosse derrotado. Oh, Pai amado, muito obrigado por este homem, por esta mulher, porque o Senhor os trouxe aqui nesta noite. Muito obrigado para ouvir esta palavra, dizendo: ei, não acabou não. Eu te amo, eu quero te dar muito mais do que você pode imaginar. Me ama, obedeça a minha palavra e abrirá em sua mente uma nova vida. Muito obrigado, Pai. Nós tomamos posse em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Senhor.